Boa noite, meus amigos. Novamente, estamos aqui para continuar o livro dos místicos e santos que nós estávamos começando, a Paola Giovetti, e hoje nós vamos falar sobre outros santos místicos. Santo Inácio de Loyola, que nasceu em 1491 e morreu em 1556. Ele é religioso espanhol, fundador da Companhia de Jesus, jesuítas, em Paris, com a finalidade do trabalho missionário. Onde quer que o Papa quisesse enviá-lo, ele ia. Autor dos exercícios espirituais, morreu em Roma. Ele hospedava-se em uma casa particular e de noite seus anfitriões iam às ocultas, sem ele saber, olhar. O santo ele levitava com joelhos dobrados e braços em cruz, a 4 ou 5 palmos no chão. Então, o Santo Inácio de Loyola também ele tinha a parte mística da levitação. Tá? O Santo Antônio de Ligório, 1696 a 1787, a morte dele. Foi bispo. Ele era compositor italiano, fundador da Congregação Redentor. Autor de várias obras literárias e teológicas e de melodias natalinas. Era muito célebre esse Santo Afonso de levitar na frente de todas as pessoas da multidão. Tinha multidões ali, ele levitava, ele entrava no êxtase, de Deus, e ele levitava na frente de todo mundo. E o acontecimento é recordado num vitral da catedral. Então, em homenagem a ele, fizeram a catedral com ele levitando. Temos então Santa Gema de Galileu, 1878 a 1903. Ela nasceu em Lucas, foi canonizada em 1940. Muito ligada a congregações, teve uma vida breve e difícil. Órfão de mãe aos 7 anos, por causa da pobreza da família, sem que comer, falta muita coisa na casa dela, faltava muita coisa na casa dela. E, consequentemente, naquela época, para uma moça casar, ela tinha que ter dote. E como ela não tinha, ela não podia casar. Então, ela foi recolhida ao convento. Ela, pela falta de comida, pela falta de tratamento adequado quando era pequena, ela morreu com tuberculose. E durante ela teve êxtase místicos, muitas vezes foi soerguida do solo. Então ela tinha, apesar de uma pessoa fraca e tudo, ela tinha essa parte mística. O místico, ele entra em conexão com Jesus, com Deus, E é tão forte essa conexão que ele transparece os fenômenos místicos para aquelas pessoas. Ela foi também portadora de estigmas que lhe parecia sobre as mãos e os pés na quinta-feira.
e sangrava até o sábado. Então, ficava quinta, sexta, sábado, com o estigma sangrando. Quando se fechava espontaneamente, deixando apenas um pequeno sinal. Então, ela tinha, além da levitação, ela tinha estigma nas mãos e nos pés. Quer dizer, o importante é que Deus usa as pessoas, né, de uma forma tão maravilhosa, apesar dela ser uma pessoa que tinha uma saúde não muito boa, devido à dificuldade financeira como criança, ela tinha essas partes de mística. Então, ela levitava e ela tinha estigmas. O estigma não é doença, o estigma é a presença da marca de Jesus, então, na cruz. Então, isso aí não era doença, era um estigma mesmo. Então, abria e fechava normalmente, sem acontecer nada. Como aparecia e desaparecia. Isso é muito importante, a gente saber que essas coisas aconteciam e acontecem também. E isso é muito importante para que a gente possa entender os místicos da igreja. Nós temos que falar hoje, além que é levitação e estigma, da bilocação. O que é bilocação? É um fenômeno pelo qual alguém é visto simultaneamente por testemunhas oculares em dois lugares diferentes, por vezes muito distantes. Esse tipo de fenômeno parece ter sido constatado também em cultura religiosa diferente da nossa. Parece terem esse tipo de experiência os sensitivos, por vezes, ocasionalmente, pessoas desprovidas de potencialidades especiais de dotes morais. Então, essa bilocação também aparece em pessoas que são sensitivas, que não são católicas e não são místicas. Então, por exemplo, uma pessoa que está aqui no Brasil aparece em Portugal. Então, os dois lugares diferentes. Sendo em Portugal, uma pessoa que conhece essa pessoa daqui do Brasil, vê exatamente ela em Portugal. Então, ela é uma testemunha ocular. Aí fala, poxa, você está aqui, tudo bem? Aí, o que acontece? Essa pessoa vê aqui no Brasil, nessa hora, na mesma hora ela vê uma outra pessoa, conhecida dessa pessoa, vê ela em Portugal. O que acontece? Ela transita nessa direção desses lugares. Então, os sensitivos também fazem isso. O que eles colocam aqui? Por que os sensitivos, eles colocam os sensitivos? Porque eles não têm uma ligação mística católica. Então, eles são sensitivos. Uma sensitiva que podemos dizer, né, falar, é a Madame Blavatsky, que era uma sensitiva e ela tinha o dom, né, como fala, o dom, né, de estar aqui, onde estava na Inglaterra, e estar, vamos supor, na França, né? Então, ela tinha os dois lugares, ela tinha esse acesso, mas ao mesmo tempo, não hoje e amanhã aparecia lá na França, não, é no mesmo tempo. Então, isso é colocado como sensitivo fora da igreja. Nos místicos cristãos, a bilocação, que na verdade não sabemos explicar, mas que parece ter
ter a saída do corpo físico de um componente imaterial que, em certas situações, pode tornar-se visível, assumindo um significativo bem preciso. Ela está sempre voltada para o bem, para serviço. Então, o que está explicando? É a pessoa está no físico, a parte imaterial, vamos supor, a parte do corpo etéreo da pessoa, né? Ela vai para Portugal, no caso Portugal, e ela se torna, ela volta o corpo físico dela sendo representado naquele local. Então, é uma transferência, né, imaterial. Ela não está viajando no mesmo lugar, ela está apenas o corpo imaterial, a alma dela, o corpo etéreo dela, vai e depois o físico se coloca ali naquela alma, naquele corpo etéreo. E por que é usada isso nos santos místicos ou nos sensitivos? Para o bem, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está aqui no Brasil, um santo, exemplo, e tem um parente na França e soube que a mãe dele estava muito mal. O que acontece? Ele, com essa experiência, com o estado místico que ele tem de bilocação, ele pode transferir o corpo imaterial automaticamente para a França e colocar o corpo dele para essa alma, para esse corpo etéreo, se tornar físico. Então, na mesma instante, vai visitar a mãe que está morrendo, mesmo estando aqui no Brasil. Então, essa explicação se torna visível no corpo físico da pessoa. O que podemos dizer da Madame Blavatsky? Ela ia da Inglaterra, por exemplo, na França, ou por alguma biblioteca, ou algum conhecimento que ela ia ter, experiência que ela ia ter com os mentores que ela tinha, então ela ia para esses lugares. Então é só para estudo, para fazer o livro que ela fez, né? Que é a biografia dela. Então, na realidade, ela usava isso como para o bem, para as coisas, ela saber as coisas que deveriam saber, para colocar no livro, para ensinar. E isso aí não é usado só para esse fim, né? Alguns casos que nós temos aqui é Antônio de Pádua, que é 1195 a 1231. É um dos santos mais venerados do mundo. Nasceu em Lisboa, viajou muito, viveu muito em Portugal, depois na Itália e na França. Foi grande pregador e religioso, sábio, cultíssimo. Viveu por algum tempo em Assis, onde encontrou São Francisco, que o enviou à França para contrapor a heresia cátara. Então, desde sempre narrava grande prodígio a seu respeito, prodígios que fizeram com que fosse tido um santo ainda em vida, que fosse canonizado muito pouco tempo depois da morte. Então, como ele era muito sábio, cultíssimo, religioso, pregador, ele tinha uma vida muito voltada a Deus, a pregação, a trazer as pessoas para a igreja.
Então ele foi considerado, antes dele morrer, um santo. Entre seus milagres, narram alguns dizem respeito à bilocação. Enquanto estava na França, Antônio descer a Montpellier para o sermão de Páscoa, quando de repente lembrou-se de seus confrades em Brive, a 100 quilômetros de distância. Estavam reunidos no coro para uma recitação. Imperturbavelmente, ficou quieto por alguns segundos, depois recomeçou a pregar. Naquele instante de silêncio, materializou-se como por encanto entre os irmãos Brive e entoou ali Aleluia Pascual e depois desapareceu. Então, ele estava num evento, né, na França, e de repente ele se lembrou dos irmãos confrades que estavam fazendo um recital e ele ficou querendo ir vê-los. Então, uma distância de 100 quilômetros. Então, ele ficou quieto, é como ele parasse seu corpo, né, naquele instante, saísse o corpo etéreo dele e fosse naquele local. E aí ele se materializou naquele instante. Ao mesmo tempo que ele se materializou ali, ele voltou novamente aonde ele estava no sermão da Páscoa. Então, é uma coisa rápida, não é uma coisa assim, 2, 3 horas depois voltou. É uma coisa rápida. Então, é uma bilocação, não é uma coisa que você vai e fica 5, 6 horas, não é isso. Vai, fica um tempo pequeno e volta. Tanto que as pessoas que estavam ali naquela oração, sobre a Páscoa, nem sentiram a falta dele, porque ele estava ali, o corpo dele estava ali. É bem interessante. Depois, outra coisa que aconteceu com ele pregava em Pádua, parou de repente e permaneceu recolhido em si mesmo, porque quando retomou a pregação, contou que se tinha deslocado a Lisboa para ajudar seu pai, injustamente acusado. Então, ele primeiro ele pressentia que alguma coisa estava acontecendo, né? Pressentimento, ele sentia que algo estava errado. E ele ficava calado, é como ele sentisse aquilo e se transportasse para outro lugar, que era Lisboa, para defender o pai. Então, é outra coisa muito interessante sobre Antônio de Pádua. Santo Afonso de Ligório, 1696 a 1787. Então, já falamos. E ele também apresentava esse dom. Diz que ele teria 2 dias seguidos sentado numa poltrona imóvel, como uma estátua, e no leito de morte. Ele, antes de morrer, ele ficou sentado, imóvel, assistindo uma palestra antes de morrer. Então, ele estava para sair do corpo, ele saiu do corpo, o corpo etéreo dele, ficou sentado ali dois dias, né? Não acho que foi 2 dias, algum tempo. Ficou 2 dias seguidos, nesse dia ficou 2 dias seguidos, porque ele já estava em processo de morte, processo de saída do corpo, praticamente.
Então, ele ficou 2 dias. E aí, o que aconteceu? Ele voltou, né, assistiu o que tinha que assistir, ele voltou para o leito de morte. E aí morreu. Ele já não estava morto, tá? Então, ele morreu. Quando ocorre a morte, nós, a nossa alma, nosso corpo etéreo, né, ele não morre, né? Então, isso prova que ele veio e saiu naquele momento da morte dele, ele saiu, ele ia morrer, mas antes disso ele assistiu e voltou, e aí fez a passagem dele. Então é muito interessante isso. Como a igreja não aceita outra vida, a vida é uma só, então ele foi e voltou. Então, ali ele morreu. Pronto. Aí não tem mais volta. Também tem o São Francisco Xavier, que é 1505 a 1552. Os primeiros seguidores de Santo Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus, ordenado sacerdote em Roma. Enquanto viajava para a China, teria pilotado uma chalupa na qual tinha embarcado 15 dias 15 de seus companheiros. No entanto, ao mesmo tempo que estava no navio, bem na vista dos marinheiros, São Francisco Xavier era sepultado em Goa, na igreja dos jesuítas. Então, ele estava viajando do Japão para a China e, no entanto, ao mesmo tempo estava num navio, bem na vista dos marinheiros, estava sendo sepultado em Goa, na igreja dos jesuítas. Então, seria uma bilocação. Então, ele estava vivo, mas na realidade ele estava morto. Na realidade, a bilocação, ele foi num lugar e voltou. Foi a mesma história do nosso São Augusto de Ligório. Na realidade, então, nós temos muitos relatos da bilocação, que é do São João Bosco, e que na congregação salesiana das Filhas de Maria, educador, né? Então, ele também tinha essa bilocação. Então, ele relata que ele sempre visitava as irmãs e tudo, beijava as mãos devocionais, e depois ele seguia para outro lugar. Então, ele ia visitar as pessoas que estavam doentes. Então, ele visitava o subúrbio de Barcelona, na Espanha. Então, ele era um místico que gostava de fazer assim a despedida, ouvir as pessoas que estavam muito ruins, muito doentes. Então, em vários lugares. Então, ele ia lugares, Turim e outro lugar, outros lugares que ele poderia ir, e ele ia de lugar em lugar, até chegar ao lugar que ele estava naquele momento. Então, ele era um viajante, né? Na congregação dos salesianos, ele visitava a Maria Auxiliadora, as filhas de Maria, para consolá-las. Então, isso aí era muito bonito. Então, ele viveu
muitos números, nomes extraordinários sobre profecias que serão objeto de um estudo à parte. Então, talvez na Bíblia falam muito dos profetas. Então, os profetas também profetizaram o que ia acontecer, né? Então, os santos também profetizavam. E um deles era João Bosco. Então, hoje, o que nós aprendemos? Aprendemos que podemos entender que esses fenômenos são importantes na vida mística dos santos e também podemos ser encontrados com pessoas sensitivas, sim, né? Elas podem ser católicas ou não, né? Porque isso é um dom dado por Deus. Então, não foi uma coisa que ninguém aprendeu, né? Isso ele tinha. E uma pessoa que não é cristã, mas que tem fé, que reza, que pode até ser cristão, ir à missa, mas não tanto como os santos são, né? Como tinha todo um preparo, uma rotina de reza, de meditação, que uma pessoa normal, né, não tem. E elas possuíam também isso. Então, a gente tem que entender, temos que nos abrir a cabeça, só que não são só os santos. Nesse caso, aqui eu estou dizendo na Igreja Católica, né? Como eu falei da Madame Blavatsky, ela era uma mulher que tinha várias coisas sensitivas, que poderíamos dizer que ela era uma mística, né? Que tinha, levitava, que fazia bilocação, várias coisas ela fazia, ela tinha profecias, então coisas que ela não era católica, não era ligada à igreja e tinha isso. Então, para esclarecer, nós estamos tratando dos santos, sim, mas que tem pessoas que têm isso, né? Hoje em dia é difícil, acredito que mais santos que fazem mais essa saída, essa retirada, subida, essa levitação, porque quando a pessoa ora em seguida, em momentos de muita oração, e fica muito próximo a essa energia de Deus, né? Ela fica tão íntima, que isso torna ela tão perto que ela se desprende desse mundo, entre aspas, né? Desse mundo, então ela consegue elevar o corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hábito de meditação, como supor, uma yoga, faz yoga, né? Ele pode ser cristão, pode ser qualquer coisa, mas ele está em conexão ao Criador, quando ela está fazendo essa meditação, ao Criador. Então, quando ele está ligado ao Criador, ligado com essa centelha, ele também pode, que tem vários fatos e pessoas que levitavam, né? Várias yogis que levitavam. Então, essa é a explicação que eu quero dar, né? Porque vocês podem encontrar em outros livros outras pessoas que faziam a mesma coisa, tá? Só que não eram santos da Igreja Católica. Isso quer dizer que não é só eles que faziam. Eles tinham mais conexão? Sim, essa conexão era feita pela fé, pelo amor, né, dedicado ao Cristo, né? Então isso ajudava muito, né? Então por isso tudo isso acontecia. Isso era mais fácil de acontecer do que uma pessoa comum,
né? Então, hoje falei sobre isso. Espero amanhã eu consigo fazer um vídeo para falar mais sobre os outros santos que a gente tem que falar, principalmente o nosso querido Padre Pio, que nós gostamos tanto, e que ele tem uma vida maravilhosa que vamos dar ênfase a ele. Né? É um santo muito presente na nossa vida, né? Tem muita gente muito devota a São Pio, e ele foi um santo maravilhoso, como todos os santos, né? Então a gente tem que agradecer hoje por poder dizer o grande amor de Deus por essas pessoas, e esse amor de Deus por eles, ter esse amor por Deus, um amor tão grande, tão maravilhoso, que proporcionava essas bênçãos divinas, né? Eu agradeço muito a vocês, espero que vocês tenham gostado, dá seu like, compartilhe, né? Precisamos, assim, aprender um pouco mais sobre isso, né? Entender um pouco mais dos santos e da mística também, né? Então, é muito rico, né? Os santos, a vida dos santos. Eles passaram pela terra, né? Passaram por dificuldade e tiveram esses místicos, essas místicas, eles sempre colocou em prol do outro, da humanidade. Então, eu agradeço muito, espero que vocês assistam um outro vídeo. Nós vamos falar sobre os Padre Pio, porque eu acho, sim, que vocês vão gostar muito, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Até amanhã.